Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil Bonduki. A Prefeitura de Nova York proibiu o aluguel temporário por aplicativo, como Airbnb. O que o senhor acha dessa medida? Ela deve ser também adotada em São Paulo? Olha, é fundamental que não só Nova York, São Paulo, como todas as grandes cidades do mundo, regulamentem esse aluguel de curta temporada, porque esse tipo de locação é uma locação de caráter comercial, é uma locação que concorre com o morador que vive na cidade e que aluga um apartamento por mês, por ano, para poder viver naquele local, e essa concorrência acaba encarecendo o valor desses apartamentos ou tornando eles extremamente escassos. É fundamental que haja uma regulação, e a regulação de Nova York ela é bastante interessante, porque ela não proíbe uma locação de curta temporada feita por um morador que tem um cômodo disponível na sua casa e que aluga para uma espécie de um hóspede, que, claro, paga uma contrapartida para esse morador, mas tem um caráter totalmente diferente de uma locação, como se fosse um serviço hoteleiro, né? Esse tipo de modalidade, ela continua sendo possível em Nova York e ela é positiva para a cidade. E, na verdade, quando se iniciou o Airbnb, o espírito dele era exatamente esse: a pessoa oferecer um cômodo que fica ocioso na casa para que, né, uma pessoa que está em trânsito na cidade possa ter um alojamento a um custo mais barato do que um custo de hotel. Obviamente, né, cidades como Nova York, Barcelona, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, são cidades que recebem muita gente de fora e isso é positivo para a economia da cidade. São pessoas que vêm trabalhar, ou pessoas que vêm fazer compras, ou pessoas que vêm para o turismo e deixam dinheiro na cidade. Então a cidade não pode evitar, né, não pode eliminar essa possibilidade das pessoas virem, pelo contrário, deve estimular. Mas para isso ela deveria ter unidades residenciais específicas, né? Seja a rede hoteleira tradicional, seja prédios construídos especificamente para essa atividade. Prédios que, portanto, eles não estão voltados para habitação corrente, mas são voltados para hospedagem, obviamente uma hospedagem que pode ter um tipo de serviço diferente daquele que um hotel oferece. Isso é necessário, como é necessário também restringir que as pessoas aluguem apartamentos que foram produzidos para serem moradia como locação temporária. Como esse tipo de aluguel poderia ser regulamentado em São Paulo? Olha, no caso de São Paulo, é fundamental que seja formulada uma boa legislação a respeito desse tema. Perdeu-se já essa oportunidade com a tragédia que foi essa revisão do plano diretor, extremamente mal feita, que não tocou nos reais problemas da cidade, e agora nós temos uma oportunidade na lei de uso e ocupação do solo que vai pelo mesmo caminho, mas podemos evitar isso propondo, né, uma série de temas que são temas importantes para serem tratados na lei de uso e ocupação do solo, entre os quais essa questão do aluguel de curta temporada. É fundamental que a cidade de São Paulo promova esse tipo de debate, promova a formulação de uma legislação, porque o que está acontecendo hoje é extremamente nefasto para a cidade, ou seja, está se produzindo habitação como se fosse habitação de interesse social, que se beneficia, por exemplo, da isenção de outorga onerosa, ou que apartamentos pequenos que têm uma outorga onerosa mais barata, exatamente para estimular a produção habitacional para a população de média a baixa renda, de baixa renda, e isso, ao invés de ser voltado para essa população, acaba sendo voltado para investidores que querem alugar essa moradia para curta temporada. Isso é muito nefasto para a cidade. O que nós precisaríamos, então, até uma legislação clara que defina o que é um edifício que seja voltado exclusivamente para serviços hoteleiros, serviços de hospedagem, que obviamente pode ser diferente do hotel tradicional, mas que é um serviço de hotelagem, que paga imposto como um serviço, que não tem os benefícios, a isenção de outorga e outros benefícios que são propiciados para moradias pequenas, daqueles edifícios que são efetivamente residenciais, são condomínios residenciais, e que, evidentemente, eles têm que ter uma legislação específica que vai estimular apartamentos menores, que vai estimular que os moradores da cidade possam morar em condições adequadas e que também não misture aquele morador
temporário que vem e sai do apartamento com moradores que estão ali permanentemente. É urgente que São Paulo tenha essa legislação e nós temos agora, na Lei de Desocupação do Solo, uma oportunidade para promover isso. Eu, Isabel Leão, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.